O ano já começou, os 550 dias de janeiro finalmente chegaram ao fim e hoje é dia da gente falar de composição política para as eleições do fim do ano. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos que hoje vai ser bom. Todo mundo bem? O ano já começou, os 550 dias de janeiro finalmente chegaram ao fim e hoje é dia da gente falar de composição política para as eleições do fim do ano. Parece longe, mas outubro tá logo aí e a gente tem muito a aprender e muito trabalho a fazer para sair do buraco em que todos nós nos encontramos. Então, bora lá, tá todo mundo cansado, mas agora é sem preguiça. Reage, bota um cropped. É isso? Esse é o tom? Uma das surpresas que essa eleição presidencial vai trazer pra gente é uma chapa das mais improváveis. E parece que vai rolar mesmo, tá? O ex-presidente Lula convidou o ex-governador de São Paulo e ex-candidato à presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, para ser seu vice para concorrer à presidência da República. Eu acho que ninguém acertava essa no bolão há uns 6 meses. Um ano, se a gente aumentar o tempo, aí a chance diminui drasticamente. Vocês lembram quando a grande rivalidade da política brasileira era PT e PSDB, que a cada 4 anos se enfrentavam pela presidência da República? Vocês não lembram? Nem ele, gente. Todo mundo tem memória curta. Antes da gente continuar, eu quero deixar aqui um espaço no vídeo, né? Dar um tempo aqui para o pessoal que me xingou na internet desde que eu apareci propondo diálogo ir lá destinar a mesma raiva para os homens da política brasileira. Vamos lá, galera, vou esperar aqui, ó. Esperar sentada, né? Enfim, como é que essa novidade se concretizou? Ao que tudo indica, isso começou com um papo conversa, né? Uma troca ali entre Fernando Haddad, ex-candidato à presidência e liderança do PT muito próxima a Lula, e o Márcio França, ex-governador de São Paulo pelo PSB. Dessas conversas saiu essa costura, até pouco tempo, improvável. Qual foi o contexto que permitiu essa ideia? O Geraldo Alckmin, que teve no PSDB desde o final dos anos 80, não encontrava mais espaço no partido. Ele tem uma briga famosa com o João Dória, que antes era o seu pupilo político, mas que o traiu algumas vezes, sendo a mais famosa delas na eleição de 2018, na qual o Alckmin era candidato à presidência pelo partido dos dois, e o Dória colou no Bolsonaro o tal Bolsodória. Para quem vê hoje Dória e Bolsonaro em pé de guerra, né? Se a gente também deixar a nossa memória curta, a gente esquece que já teve aí o movimento do Bolsonaro. Aqui a gente lembra. Como o Dória e o seu grupo se tornaram hegemônicos no PSDB e o atual governador de São Paulo se tornou o pré-candidato do partido à presidência, o Geraldo Alckmin viu que era a hora dele sair. Por outro lado, o Alckmin também se encontrava enfraquecido depois de ter tido uma votação um pouco expressiva em 2018, por volta ali dos 4%, frustrando boa parte do establishment político que tinha apostado na candidatura dele. Lembra? A gente falava um monte de tempo de TV e tal, coligação gigante, parará. Pois bem, o Geraldo Alckmin ia sair do PSDB, mas não se sabia para qual partido ele iria. Nessa entrou o Márcio França, que está querendo atraí-lo para o PSB. Existem outras possibilidades para ele também, como o PSD ou Solidariedade, mas a gente pode discutir isso melhor num outro vídeo. Nesse aqui eu quero focar mais nessa coisa Lula-Alckmin. O Márcio França queria, ao mesmo tempo, trazer um nome tradicional da política paulista para o seu partido e emplacar um candidato a vice-presidente. Sempre bom, né? Então, sigam aqui comigo os movimentos, as negociações. Já do lado da pré-candidatura do Lula, havia algumas incógnitas. Qual seria o Lula que ia aparecer em 2022? Seria o Lulinha Paz e Amor de 2002, da Carta ao Povo Brasileiro, em que ele prometia seguir a cartilha da responsabilidade fiscal? Ou seria o Lula aguerrido, mais à esquerda, que tinha emergido desde o impeachment da ex-presidente Dilma e principalmente desde a sua prisão no contexto da Operação Lava Jato? A gente não sabia. A mera possibilidade do Alckmin como vice na chapa já responde a essa pergunta. Se essa aliança se concretizar mesmo, e tudo indica que vai se concretizar, mais do que um Lulinha Paz e Amor, ele quer sinalizar para um governo conciliador, para uma grande coalizão das forças políticas pré- e anti-Bolsonaro, uma chapa da política para enfrentar a antipolítica. Uma frente ampla, talvez. Será que é isso, Brasil?
Muita gente vem se perguntando. As pesquisas hoje mostram Lula com possibilidades até de vencer no primeiro turno. Por que então que ele precisaria do Geraldo Alckmin? O Alckmin certamente vai fazer algumas exigências para aceitar esse posto, né, de vice na chapa. O Lula poderia escolher um amigo qualquer e não ter que ceder a exigências de ninguém. Pois é, mas o Lula talvez seja um pouco mais estratégico. Eu tenho certeza que ele gostaria de vencer no primeiro turno se ele puder, né? Mas talvez ele não esteja contando com isso como certo no momento. Ele está sendo um pouco mais prudente e está vendo a necessidade de ampliar a sua gama de possíveis eleitores. E se o Alckmin pode não trazer eleitores sozinho, afinal vices raramente fazem isso, ele traz o selo que o Lula precisa, o selo da moderação. E esse selo ajuda na desculpa também de quem não simpatiza com o cabeça de chapa, com o Lula, ou com o partido dele, o Partido dos Trabalhadores, e ouve assim, mas você vai votar no Lula? Aí diz, vou, mas ele tá com o Alckmin, né? É diferente. Entendeu? Uma desculpa. O resumo é, ninguém se elege só com a parcela da população que monta fã-clube. Esse pessoal que parece relevante porque faz barulho nas redes, mas é só uma parcela do eleitorado brasileiro, uma minoria. Para ganhar a eleição, tem que conquistar corações mais desapaixonados, moderados e que não partilham com você de todas as visões de mundo. Tem que buscar aquela galera que não te ama incondicionalmente, mas pode ser que, dependendo do contexto e das propostas, faça essa escolha. E eu tô aqui de novo esperando o pessoal que ataca violentamente a moderação se engajar agora também. Mais uma vez, sentada. Tem uma galera que é só covarde mesmo. E a covardia às vezes se mistura ali com machismo, é uma coisa louca. O Lula precisa reduzir a rejeição ao seu nome em setores mais conservadores da sociedade brasileira, que podem estar decepcionados com o Bolsonaro, mas ainda rejeitam o PT. Mesmo na esquerda tem gente que era muito petista e se decepcionou com o Partido dos Trabalhadores. Para essa galera mais conservadora, o Alckmin, embora tenha sido um tucano de carteirinha, sempre foi mais conservador, mesmo dentro do partido. Ele é um homem reconhecidamente religioso e ele pode, por isso, reduzir o medo de alguns de um PT revolucionário. E eu falo revolucionário entre aspas porque o PT, na verdade, nunca fez um governo revolucionário, tá? Enfim, Alckmin é conservador religioso e anti-Bolsonaro, assim como boa parte da população brasileira atualmente. Olha aí a sinalização. Além de focar no eleitor, essa aliança também pode trazer o apoio de líderes políticos que ainda estão avaliando o cenário e escolhendo em quem apostar. Uma galera ali mais próxima do centro. Para o Cláudio Couto, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, a presença do ex-tucano no governo pode também ajudar a criar pontes no Congresso Nacional com setores que normalmente seriam oposição a um governo petista. E o Alckmin nessa história toda, né? Porque a gente precisa pensar nele também. O que ele ganha em se aliar a um cara que já foi seu rival direto tantas vezes? Para começar, ele ganha relevância. Depois do fraco desempenho da sua campanha, em 2018, ele entrou em declínio político. Como candidato a vice, ele já voltou a sair nos jornais e está em exposição. Enfim, e isso faz com que ele ganhe barganha. Ele fica em posição de fazer exigências e negociar suas posições. Ele se torna uma liderança a nível nacional e não apenas paulista. Além disso, certamente, as chances de enterrar, né, enfim, o João Dória, não deve deixar o Alckmin propriamente chateado. O Dória tanto fez para tentar ser presidente, passando por cima de antigos amigos, e agora pode ser que o Alckmin, enfim, seja o cara a despachar de uma sala no Palácio do Planalto. A gente fala, o mundo não gira, ele capota. Quais são os impedimentos a essa aliança? Primeiro, o Alckmin tem que se decidir por um partido que aceite se unir com o PT. Esse é um desafio porque impõe rearranjos nos palanques estaduais, então é uma questão complexa. Bom, a gente já entendeu o que o Lula e o Alckmin ganham nessa história, mas e o PT? O que será que o PT está achando disso? Vocês já devem saber, a gente já falou aqui, que o PT sempre teve várias alas, que nem sempre concordam entre si. Mas algo que unificou a todos nos últimos anos foi o discurso de oposição ao impeachment da ex-presidente Dilma, visto por muitos como um golpe de Estado. O Alckmin e seus aliados foram a favor desse movimento. Eles também foram a favor da Operação Lava Jato e de todas as suas manobras questionáveis que terminaram na prisão do Lula. Será que o PT vai conseguir se unir em apoio ao Alckmin? E aqui já uma observação, porque tem muita gente que, por exemplo, na época das manifestações, vamos unir todo mundo, o pessoal falava, não dá para conversar com quem apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma. Aí, o Lula mesmo tá conversando, galera. E fora o PT?
E os outros aliados de esquerda? O Guilherme Boulos, do PSOL, aliado de primeira hora do Lula, também pretende disputar o governo de São Paulo. Onde que ele entra nessa composição que tem ainda outros pré-candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, como os próprios Márcio França e Fernando Haddad? Complicado, né? Pode ser, que o Lula sozinho tenha força para pacificar a esquerda, mas ele, sem dúvida, vai ter que fazer alguns acenos para sua base. Como quando ele fez um comentário sobre a possibilidade de revogar a reforma trabalhista de 2017. Então talvez a gente veja aí algumas falas contraditórias. Mas essas falas, claro, podem incomodar outras partes dessa frente mais ampla. O Lula é um político habilidoso, talvez ele consiga se equilibrar nessa corda bamba. Mas em geral eu diria que não vai ser um vice que vai impedir a esquerda de se unificar contra o Bolsonaro na hora H. Antes disso, certamente vai ter muita gritaria nas redes sociais. Aliás, as redes sociais são uma grande gritaria, né? Essa é a única coisa que eu posso cravar para vocês sobre a eleição de 2022. Vai ter muita gente brigando e falando besteiras agressivas no Twitter. O que é uma pena, porque fica parecendo que isso é que é a política como um todo. Saiu uma pesquisa recente das pesquisadoras Esther Solano e Camila Rocha, chamada Juventude e Democracia na América Latina. O podcast Café da Manhã, da Folha, fez um episódio interessante sobre esse tema. Aliás, eles citaram as minhas conversas com a Anitta, pelo que eu agradeço. O podcast foi ao ar na semana passada. Uma das conclusões é que para os jovens a política se reduz a escândalos e gritaria, a treta do dia, sabe? E ao mesmo tempo que isso atrai os olhos e ouvidos de alguns desses jovens, isso também os repele. Muita gente não quer fazer parte dessa confusão. Eu nem sou tão jovem, mas eu partilho dessa posição. Um grande pé no saco, essa disputa de vaidade, essa agressividade egocêntrica, essa propagação, divulgação de pureza. Esse clima das redes atrapalha porque muita gente prefere se abster da discussão para não entrar nessa gritaria. E essa galera costuma ser a galera mais moderada. E a gente perde esses jovens moderados que estão a fim de dialogar do debate político, o que é uma pena. O que eu queria deixar de mensagem é que, se alguns desses jovens estiverem aqui me assistindo, as redes sociais são apenas um recorte da realidade. Não desistam da política, a gente precisa de vocês. Aliás, a gente precisa de bastante gente moderada. E tem muita gente moderada por aí, aliás, a maioria, fazendo política na conversa e não no grito. Como essa galera que a gente discutiu no vídeo hoje. Vocês pararam aí, tem uma articulação política de enormes proporções sendo feita por rivais históricos. Na conversa, no diálogo, civilizadamente. Você precisa amar os dois? Não precisa, mas é só a gente ver que está tendo conversa. Adultos negociando suas posições e política sendo feita sem esse fuzuê. Por fim, voltando aqui para o tema da chapa Lula-Alckmin, o último ponto que eu queria trazer é que sim, ver adultos conversando e desenhando uma alternativa ao circo que a gente vem vivendo é ótimo. Mas não é só. Não é suficiente. A gente tem que cobrar de qualquer aliança um projeto. Legal, os dois conversando como adultos, mas agora vamos ao que interessa. A gente já assistiu muito a vocês discordando. Agora o que a gente quer é saber menos como vocês vão instrumentalizar essa aliança por votos, mais qual será o resultado propositivo desse enlace. Chapa formada, a gente precisa começar a perguntar: como é que vocês planejam conciliar seus interesses? Com qual projeto de país vocês estão se comprometendo? Não vale só instrumentalizar o desejo das pessoas por uma política mais calma. A gente, aqui nesse canal, está esperando as propostas concretas de política pública que essa turma tem para nos apresentar. Ter um nome conhecido não basta, porque não é com um nome famoso ou rótulo ideológico que a gente vai resolver os problemas do Brasil. É isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. E venham para o debate político, porque ele pode ser tranquilo, respeitoso e muito legal, e ele é com certeza importante para a vida de todo mundo. Tchau, tchau!